graça e a paz do Senhor, amados. Bom dia a todos. Que Deus possa nos abençoar. Vamos abrir a palavra de Deus, queridos, em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo de número 22. Mateus 22, verso 35. Um deles, perito na lei, o pôs à prova com esta pergunta: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: Ame o Senhor, o teu Deus, de todo o seu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o teu próximo como a si mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Amém, queridos? Vamos orar. Senhor Jesus, nos ensina, Senhor, aquilo que é o principal diante de Ti, aos Teus olhos. Que o Senhor esteja a falar nessa manhã em cada coração, produzindo a Tua boa obra, Senhor. Queremos ouvir o Senhor falar conosco e nos ensinar a viver. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, o que nós lemos aqui é fundamental. Fundamental por quê? Porque foi perguntado a Jesus, foi questionado a Jesus o que era o fundamental, o que era o prioritário, o que era o mais importante aos olhos de Deus. Então, se você quer, de coração, sinceramente, saber o que para Deus é prioritário, o que para Deus é o mais importante, você não precisa ter dúvida alguma, você não precisa elocubrar, não precisa cogitar ou tentar descobrir. Não. Isso foi perguntado a ele e ele respondeu de forma clara e objetiva. Foi perguntado para ele: Mestre, o que é o mais importante? Quais são as coisas principais aos olhos de Deus? O que Deus mais importa em ver crescendo em mim e em você? O que Deus quer realmente que esteja acontecendo nas nossas vidas? Isso ele respondeu de forma clara. Isso é importante sabermos, queridos, porque isso surge na nossa mente das mais diversas formas. Por exemplo, de vez em quando eu vejo posts, a pessoa dizendo, um post que às vezes circula no WhatsApp. O que é principal na vida espiritual de uma pessoa é a oração e a leitura da palavra. É o principal? Não. O próprio Jesus diz o que é o principal. Oração e leitura da palavra são de uma importância imensa, inquestionável. Mas não é o principal. O principal, Jesus disse o que é. Não é a minha opinião, opinião de alguma corrente teológica. Jesus disse. Então, a oração e a leitura da palavra, elas são o quê? São fins? Não, são meios. São instrumentos para você crescer espiritualmente. E crescer em quê? Jesus diz que é o que Ele mais quer. Às vezes as pessoas se perguntam, qual o plano de Deus para a minha vida? Essa pergunta pode tomar várias formas, Qual a vontade de Deus para a minha vida? Qual o sonho de Deus para a minha vida? Qual o projeto de Deus para a minha vida? Bom, antes de responder essa pergunta, vamos voltar lá atrás. Deus nos fez a sua imagem e semelhança, correto? E muitos destrincham, o que isso significa, e realmente tem várias questões aí. Significa que o ser humano é um ente capaz de ter consciência de si mesmo, de dizer eu. Sim, isso é algo da imagem e semelhança de Deus. Outra coisa, sabedoria. O ser humano é um ser que tem uma sabedoria muito acima animais, pedras, vegetais, etc. O senso de moralidade é outra coisa que faz parte da imagem e semelhança de Deus. Um certo filósofo disse que o ser humano é o animal capaz de se corar de vergonha. Por quê? Porque tem um senso de moral. O ser humano ele tem também a capacidade e o deleite na arte, que é algo também único no ser humano, que faz parte da imagem e semelhança de Deus. E, claro, a questão da preocupação com a vida espiritual, que é algo também único no ser humano. Tudo isso faz parte da imagem e semelhança de Deus, tudo isso é verdadeiro. Só que poucos mencionam o essencial, o fundamental do que é a imagem e semelhança de Deus. Algo absolutamente necessário, que é o amor. Porque como o Evangelho nos ensina, Deus é amor. Se Deus é amor, para termos a imagem e semelhança dele, só se nós amarmos. Porque exercer o amor é uma atividade essencialmente divina.
Então, qual é a vontade de Deus para a minha vida? Se o Evangelho nos diz que devemos ser imitadores de Deus, que devemos ser parecidos com Deus, a vontade de Deus para a sua vida, não fique pensando que é estudar na faculdade X, ou ter um emprego Y. Não, queridos, isso são coisas tópicas, são coisas secundárias. O que Deus mais quer para a sua vida é que você tenha a imagem e semelhança dele. Como nós cantamos, faz-me refletir a beleza que há em ti. Como é que você reflete a beleza que há em Deus? Sendo a imagem e semelhança dele, ou seja, amando. Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Qual o propósito de Deus para a minha vida? Qual o plano de Deus para a minha vida? É que você ame Deus cada vez mais e ama o teu próximo como a si mesmo. Não é isso que foi perguntado a Jesus? O que é mais importante? O que é que Deus quer, enfim? Seja objetivo, Jesus. Fale de uma vez por todas. O que é que Deus quer de mim? O que é mais importante? Jesus disse, ame a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as suas forças, com todo o teu entendimento. E ame ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus diz, vocês só serão os meus seguidores se e somente se vocês amarem-se uns aos outros. Então, o convite do Evangelho, queridos, para nós, é que a gente seja cada vez mais pessoas parecidas com Deus, ou seja, que cada vez mais a gente nos ame. Que a gente se ame, ame uns aos outros. O objetivo de Deus, queridos, com o Evangelho, além de nos levar para a eternidade, para morar para sempre com Ele, um dos principais objetivos de Deus é enternecer o nosso coração. É conforme Deus prometeu ao profeta Jeremias, tirar o coração de pedra e ir colocando dentro de nós um coração de carne, ou seja, um coração que se importa, um coração que se compadece, um coração que se coloca no lugar do outro, um coração que perdoa, um coração que sempre quer o bem para as pessoas ao redor. Ele quer amolecer-nos para as preocupações, para as necessidades, para as dores do outro. É o que o apóstolo Paulo diz em 1 Tessalonicenses capítulo 3, que o Senhor, olha a oração de Paulo, que o Senhor faça crescer e transbordar o amor que vocês têm uns pelos outros. Essa é a oração que o pastor Paulo fazia para as igrejas, que o Senhor faça crescer e transbordar o amor que vocês têm um para os outros. Então Deus, Ele quer nos libertar de vivermos centrados em nós mesmos, de só pensar em como me satisfazer, em como todos girarem em torno de mim, e quer nos expandir para a expansão do amor. E o que o Evangelho nos diz é que não há maior plenitude, não há maior riqueza e não há maior espiritualidade, não há, queridos, do que a pessoa crescer em amor. Não há maior espiritualidade nem riqueza do que essa. Quanto mais a pessoa ama, mais ela vai ser uma pessoa plena. Quanto mais a pessoa se importa com os outros, mais aquela pessoa vai se sentir satisfeita com ela mesma. As pessoas que são secas, que são vazias, são geralmente as pessoas que ficam só pensando em si mesmas, nas suas próprias dores, nas suas próprias questões. Ela fica se centrando em si, fica se tornando um ser preso dentro de si mesmo. Quando o Evangelho nos chama a expandir as nossas fronteiras, ampliar o nosso coração, ampliar a nossa vida, olhando sempre para o outro. Isso traz plenitude. A fé, queridos, que o Evangelho diz que nós devemos crer, devemos ter fé, é justamente para crer nisso. Veja, a fé não é para crer que você vai ter um jatinho particular, ou que você vai ter a Ferrari mais cara de todas. Não, a fé não é para isso. A fé é para você ter a ousadia de decidir, decididamente, obstinadamente, a amar. Essa é a fé. Você crer que isso é uma razão de viver, algo que vale a pena, não interessa os dissabores que você tenha que enfrentar. Então, crer no amor não é uma proposta arriscada, é a única proposta que vai gerar saúde para a nossa alma, para o nosso coração, para a nossa mente, para a nossa vida espiritual. É isso que gera bons relacionamentos, é isso que gera imagem e semelhança de Deus.
O apóstolo Paulo dizendo a Timóteo, ele diz, o objetivo dessa instrução, o que eu estou ensinando tem um objetivo. E que objetivo é esse? Ele diz, o objetivo dessa instrução é o amor que procede de um coração puro, de uma consciência boa e de uma fé sincera. E ele diz, alguns se desviaram dessas coisas, voltando-se para discussões inúteis. Então, para o Evangelho, como diz 1 Coríntios 13, todas as discussões, todas as questões que tratam de algo que não tem como objetivo crescer em amor, são coisas inúteis. São coisas que não produzem o que Deus quer produzir. Nós sabemos que 1 Coríntios 13 diz que sem amor eu nada serei, sem amor nada vale. Eu posso dar todos os meus bens aos pobres, posso dar o meu corpo para ser queimado, posso fazer o que for. Se não tiver amor pelas pessoas, eu nada serei, isso de nada me vale. O apóstolo Paulo diz em Gálatas 5, em Cristo Jesus não é circuncisão, nem incircuncisão, nem ritual algum, feito em templo algum, em lugar nenhum. Nenhum ritual, ele diz, tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. É isso que Deus quer. Veja, queridos, existem várias formas de você analisar a evolução do ser humano em termos de caráter, de vida espiritual, de vida com Deus. Talvez a forma, o nível inicial de um ser humano é aquele nível em que a pessoa não quer nada com nada, ela não tem princípios, não tem valores, é uma pessoa superficial. E hoje em dia é muito comum a pessoa que só busca entretenimento, só busca diversões, busca tanto a felicidade que não a encontra. É uma pessoa vazia, que tem pouco a oferecer em termos de grandeza. Esse é o nível mais baixo do ser humano. Um segundo nível é aquelas pessoas que buscam o ter, que acham que quanto mais ela tiver, em termos de conquista, em termos de posses, em termos de riquezas, mais grandiosa ela será, mais bem-sucedido ela será, mais feliz ela será. Só que essas pessoas, principalmente os supermilionários, eles sabem disso, que conquista, 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 e depois olha para aquilo e se sente vazio, sente um vazio enorme. Por quê? Porque não é isso que satisfaz o ser humano. Mas é, obviamente, um nível acima do anterior, porque pelo menos ela produz algo, ela tem objetivos, etc. Um nível acima é quando a pessoa busca o ser. Ou seja, não é apenas o ter, ela quer ser uma pessoa virtuosa, ela quer ser uma pessoa com princípios, com valores, com caráter. Ela busca crescer. Porque a riqueza dela deixa de estar nas circunstâncias, nas posses, que Jesus diz, que o ladrão rouba, que a ferrugem destrói. As riquezas, elas podem desaparecer do dia para a noite. Agora, essa pessoa que busca ser, ela já tem algo dentro de si que ninguém pode roubar. Né? Agora, o Evangelho que nos mostra um nível superior a tudo isso. Um nível acima até mesmo deste do ser, onde a pessoa quer ser boa, a pessoa quer ser uma pessoa virtuosa, que é o nível da pessoa que quer amar. Porque o nível do ser, a pessoa ainda está pensando somente em si mesma. Eu quero ser isso, aquilo outro. O nível do amar, a pessoa não está nem importando nela, ela quer ser boa para o outro. Ela quer cuidar do outro, ela quer fazer o bem para o outro. Então ela realmente sai de si e cresce em direção ao próximo. O apóstolo Pedro diz em 1 Pedro capítulo 1, agora que vocês purificaram as suas vidas pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros e de todo o coração. Veja, queridos, eu acho interessante que Jesus, no texto que nós lemos, ele diz, ame ao próximo como a ti mesmo. Essa palavra próximo é interessante porque a gente não usa isso normalmente no nosso dia a dia, né? Mas a gente vê nas Escrituras usando muito essa palavra próximo, ame o próximo. Ou seja, a pessoa que está perto, aquelas com quem você convive, aquelas que você diariamente vê, aquelas que você está sempre conversando, que você mora junto, que você tem uma convivência. Por que isso, queridos? Porque não é para amar o mundo, né? Porque isso seria amar de uma forma impessoal. Tem gente que ama muito aquele parente que visita ela uma vez por ano, 2 vezes por ano. Pessoa, você recebe a visita, você faz a sua melhor comida,
prepara a melhor cama, prepara as melhores diversões, os melhores passeios para ir com aquela pessoa. Mas Jesus diz, não é para amar o distante dessa forma, porque amar o distante é fácil. Você vê ela ali rapidinho, uma semana, pronto. Jesus diz, não, esse amor que você tem, às vezes, para uma visita que vem, e você faz todas as vontades dela, você ajuda, você cuida, você faz, isso é para você direcionar para o seu próximo. É para você dedicar o seu amor à pessoa que está perto. Porque que adianta você cuidar tanto de uma pessoa que você vê raramente, e a pessoa que está perto de você é constantemente maltratada, ofendida. Isso vai agradar a Deus? Não. É para você amar o seu próximo, a pessoa que está perto de você. E quando Deus for perguntar se você ama o seu próximo, ele não vai perguntar para você, vai perguntar para o próximo. Você tem se sentido amado? Se a pessoa que está próximo de você diz que não se sente amada, então você não está praticando isso que Jesus diz, que é o principal. Ame o teu próximo. O teu próximo se sente amado? Essa pergunta não sou eu, é Deus que faz a você. A pessoa próxima de você se sente amada? Se não, você precisa trabalhar isso. Faça com que a pessoa próxima de você se sinta amada. É interessante como se uma pessoa, se ela sofre um naufrágio e cai em uma ilha deserta, mesmo se essa ilha tiver água em abundância, alimentos em abundância, não tiver nenhum perigo, mesmo se tiver nenhuma questão preocupante, naquela ilha ele pode se sustentar muito bem, encontra até uma cabana abandonada e consegue viver ali normalmente, sem nenhum dissabor. Essa pessoa vai ficar desesperada buscando algum navio, algum avião, vai fazer sinal de fumaça para sair dali. Por quê? Porque nós precisamos uns dos outros, queridos. Nós precisamos uns dos outros. Pode ser uma ilha paradisíaca, com um mar belíssimo, ainda assim a gente vai fazer sinal de fumaça. E ainda assim, hoje a gente se esquece que esse é o bem mais precioso que nós temos. O bem mais precioso que você tem não é a sua casa, não é o seu carro, não é a sua conta bancária, não é o seu emprego. A coisa mais preciosa que você tem é o teu próximo. É a tua esposa, é o teu marido, são os teus filhos. Esse é o bem mais precioso que você tem. Veja só, queridos, que interessante. Ninguém morre em pompa. Ninguém morre em pompa. Ou seja, a pessoa pode viver num palácio, na melhor cama, cercado de banquetes. Essa pessoa, quando ela morre, quando está ali às portas da morte, nos seus últimos dias de vida, ela se sente uma miserável. Ela se sente, pode ter o palácio que for, a cama mais fofinha, ela se sente miserável. A menos que ela esteja cheia de amor pelos outros e veja o amor dos outros por ela. Se ela estiver ali cheia de amor por todo mundo, e todo mundo está ali abraçando, todo mundo dizendo o quanto ama essa pessoa, aí ela se sente muito rica. Porque é isso, queridos, que realmente importa. Eu entendi o que Jesus disse, né? Aquele que tem, mais lhe será dado. O que ele quis dizer com isso? Quem ama muito e pratica o amor, cada vez mais o coração dela vai ampliando, vai crescendo em amor. Agora, aquele que não tem, até aquilo que pensa ter vai ser tirado. Ou seja, até aquele pouco amor que a pessoa tem, se ela não pratica, se ela não elogia, se ela não cuida, se ela não faz boas obras para as pessoas, até aquilo que ela tem, aquele pouquinho, vai sumindo do coração. Vai sumindo. Então, aquele que tem um pouquinho de amor e pratica, esse amor vai crescendo. Agora, aquele que tem quase nada e não pratica, isso vai sumindo do coração. Então, queridos, vivermos em função de nós mesmos. Isso o Evangelho avisa constantemente. Se vivemos centrados em nós mesmos, a nossa alma vai adoecer. Nós vamos piorar em termos de caráter, em termos de questões psicológicas, porque estaremos aprisionados. Viver em torno de nós mesmos nos limita, nos empobrece. O Evangelho diz isso, e as nossas doenças psicológicas, que hoje se alastram na nossa sociedade, é muito por causa disso.
as pessoas centradas nelas mesmas. Veja, quem quer ganhar sempre, queridos, numa discussão, essa pessoa perde. Quem quer apenas para si, acaba ficando só, mesmo cercado de pessoas. O Evangelho nos ensina a aprender a perder, a ceder, a desistir das brigas. É o que Jesus diz, negue-se a si mesmo. Algumas vezes você vai ter que decidir perder uma discussão, a menos que você queira comprar brigas sempre, eternamente. Negue-se a si mesmo, decida perder de vez em quando em favor do outro, para que aí você tenha mais e mais uma pessoa que quer ficar perto de você. O Deus que nós servimos, quer dizer, é o Deus que decidiu ser derrotado. O Deus que nós servimos é o Deus que decidiu de ser derrotado em vez de comprar uma boa briga. Decidiu se oferecer em vez de se vingar. Decidiu dar a outra face em vez de fechar a cara. Esse Deus que nós servimos é o Deus a quem nós devemos imitar. Veja, uma das características do amor é que o amor é paciente. E a gente precisa disso para lidar com o próximo. Para lidar com o distante, a gente não precisa de paciência, porque fica ali poucos dias e pronto. Agora, com o próximo, você precisa de paciência. E o amor nos ensina isso. A gente precisa entender, queridos, que cada um de nós está em alguma etapa do seu crescimento, do seu entendimento. Tem áreas do caráter de Deus que uma pessoa sabe mais do que nós, e outras áreas que nós sabemos mais do que ela. Então, aí que nós precisamos ter paciência, porque se nós ficarmos acusando uns aos outros da falha que o outro tem, naquilo que você é bom, você acusa o outro naquilo que ele é fraco, e ele, naquilo que é forte, acusa você naquilo que você é fraco, aí vai ser um tiroteio para todo lado. Mas o amor, ele é paciente. Ele vê a pessoa fraca, que ainda não compreendeu determinada realidade do Evangelho, em vez de acusá-la, ajuda a pessoa, dá um conselho amoroso, um conselho respeitoso, e espera a pessoa ir absorvendo. Espera o Espírito Santo ir tratando a pessoa. O amor é paciente. Nós precisamos do amor para não ficar com esse tiroteio de ficar acusando uns aos outros daquilo que o outro é fraco. Jesus, ao ressuscitar, ele vem até Pedro e vai falar o que com Pedro? Justamente, de novo, aquilo que mais importa. Jesus chega para Pedro e pergunta, tu me amas? Olha, queridos, quantas coisas Jesus poderia falar com Pedro? Ele não poderia falar 1001 coisas, tantos assuntos, tantas questões. Poderia interrogar Pedro sobre diversas coisas, mas o que Jesus pergunta é o principal. Tu me amas? Era isso que importava. E, diante da afirmativa, Pedro diz, sim, eu te amo. Ele fala isso 3 vezes. E Jesus 3 vezes fala o quê? Para Pedro. Quando Jesus diz sim, apacenta as minhas ovelhas. O que Jesus diz para Pedro? Pedro, você me ama? Ótimo, agora ame os teus irmãos. Esse amor que você tem para mim, você tem que praticar na vida dos outros, cuidando dos outros. Porque eu não preciso de muita coisa. Deus, ele é onipotente, ele tem tudo. Então ele fala, olha, se você me ama, então apacente as pessoas perto de você. Cuide das pessoas perto de você. Dê alimento, em termos de elogio, alimento em termos espirituais, dando conselhos, alimento em termos de ajuda para as pessoas, porque elas precisam. Apacenta as minhas ovelhas. Se você ama a Deus, Jesus te diz, então apacenta as pessoas próximo de você. Apacente o próximo. Tem uma coisa que eu tenho percebido, é quem tem amor no coração, queridos, e interpreta a vida e a Bíblia, pensando no amor, mesmo se a pessoa tiver pouco conhecimento teológico, a pessoa não tem um grande entendimento da Bíblia, etc., mas se a pessoa tem um coração terno, se a pessoa realmente ama e só está procurando o bem das pessoas, dificilmente ela vai interpretar a Bíblia de forma equivocada. Porque ela está sempre procurando coisas que ajudem ela a cuidar melhor das pessoas. Abra comigo, queridos, em 1 João, capítulo 4. 1 João 4, verso 7. De novo, que o Evangelho repete insistentemente, amados,
amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus, olha só. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, olha o que o Evangelho diz. Primeiro, que nós somos amados, tanto pelas pessoas da igreja e principalmente por Deus. E o mandamento, o princípio principal é amemo-nos uns aos outros. Por quê? Porque o amor procede de Deus. É Deus dirigindo o nosso coração, é o objetivo da instrução, é o principal valor do Evangelho, é a vontade de Deus, é a imagem e semelhança de Deus. E aí ele diz, então, a gente precisa amar uns aos outros, porque o amor procede de Deus. Você vê Deus fluindo na sua vida cada vez que você permite ao seu coração amar um pouco mais. E isso é o fluir do Espírito Santo de Deus. Porque um dos frutos do Espírito é o primeiro dito, fruto do Espírito é amor. É isso que o Espírito Santo quer produzir em nós, queridos. Que a gente cresça nisso, em amar uns aos outros. E ele diz, aquele que ama, esse sim, é nascido de Deus e conhece a Deus. E para deixar claro, ele ainda diz, quem não ama, não interessa quantas vezes leu a Bíblia, não interessa quantos versículos decorou. Aquele que não ama, não conhece a Deus. Porque para conhecer a Deus, tem que entender quem Ele é, tem que viver Deus dentro de si. Então, queridos, esse é o Evangelho. Enquanto a pessoa não viver isso, não se dobrar a isso, em vez de resistir ao praticar do amor, a pessoa se realmente se curvar a isso. Não, eu vou amar e pronto, acabou. Eu decidi isso. Porque Deus, eu fiz de Jesus o Senhor da minha vida. E se Ele é o Senhor, eu vou decidir amar. Não importa as minhas intenções egoístas, não importa os clamores da minha alma para viver apenas em torno de mim mesmo, não. Eu vou ceder a essa vontade de Deus, eu vou obedecer a Deus e eu vou amar. Sempre existe essa conversa, às vezes eu vejo os comentários no YouTube, as pessoas falando, né? Esse negócio de amor é balela, é enrolação. O que vale mesmo, irmãos, é a santidade. A pessoa diz e argumenta, porque a Bíblia diz que sem santidade ninguém verá a Deus. Esse negócio de amor é muita poesia e é só conversinha mole para as pessoas não obedecerem. O que realmente importa é a santidade, porque sem santidade ninguém verá a Deus. Realmente, a Bíblia diz que sem santidade ninguém verá a Deus. Agora, como é que você obtém santidade? Como é que você cumpre os ensinos de Deus? O Evangelho nos ensina que é o amor que cumpre a lei. É o amor que consegue obedecer a Deus. Sem amor, nada serei, de nada vale. E com amor, é o amor que cumpre a lei. Se alguém tentar cumprir os ensinos, os princípios, os valores de Deus, sem amor, primeiro, vai fracassar. Pelo menos a médio e longo prazo vai fracassar. E segundo, vai ser uma obediência por causa de medo. Medo de ir para o inferno, medo disso, medo daquilo. Vai ser uma obediência por causa do medo. Vai obedecer por causa de reputação. Ah, não vou fazer esse pecado ou aquele pecado, porque o que vão falar de mim? Né? Ou vai obedecer para se fazer melhor que os outros. Não, eu sou santo, eu sou melhor que os outros lá. Então, eu obedeço porque eu quero sempre ficar nessa posição de ser o melhor que os outros. Tudo isso é feio aos olhos de Deus. Ele quer uma obediência que parta do coração, que seja uma convicção interior. E o amor é esse desejo, de querer fazer o bem para as pessoas sempre. Querer cuidar, querer ajudar, e é isso que cumpre a lei. O apóstolo Paulo diz em Filipenses 4, seja a amabilidade de vocês conhecida de todos. É isso que você tem que fazer conhecido de todos, a sua amabilidade. Porque se você insistir em práticas meramente religiosas, isso fracassa. Enquanto não houver transformação do coração, enquanto você não decidir se importar com os outros, não quer saber o que Deus vai me dar em troca, que recompensa eu ganho com isso, que benefício, que galardão que eu ganho. Não, nada disso. Você vai fazer porque isso é uma convicção sua.
porque é uma decisão sua, um desejo seu. Eu vou amar porque eu quero o bem das pessoas. Eu quero o bem das pessoas. Pronto, é algo que está em mim, é algo que faz parte da constituição do meu ser, das minhas convicções, dos meus valores. Eu quero ajudar, eu quero pessoas felizes. Não por uma obrigação externa, mas por algo dentro de você. É o que Jesus diz: quem me ama, me obedece. E aí as pessoas dizem: ah, está vendo? O importante é obedecer. Sim. Quem me ama, me obedece, e Jesus completa. E o meu mandamento é este: que amem-se uns aos outros. Então é Deus, queridos, o tempo todo dizendo: o meu mandamento é este. O meu mandamento é este. E quando pergunta, Jesus, o que é o principal? É o tempo todo ele dizendo: amem-se uns aos outros. Apacente o teu próximo. Quando lá no Antigo Testamento, quando Deus revela ao profeta, na nova aliança, não é por força nem por poder. Ou seja, não vai ser uma imposição de uma regra, não vai ser uma imposição de uma lei. Não é por força nem por poder que eu vou fazer as pessoas me seguirem, não. Mas é pelo meu Espírito. Ou seja, Deus agindo dentro de nós. Deus produzindo dentro de nós a essência dele, que é amor. O Espírito Santo é a essência de Deus. Ele quer produzir dentro de nós um coração transformado. Tirar o coração de pedra e colocar o coração de carne. E essa é uma avaliação, queridos, que cada um de nós temos que fazer. Assim como você avalia a sua vida em termos de outras regras de santidade, esse é a principal. Você vê o quanto o seu coração é duro ou o quanto o seu coração é terno. Porque é isso que Deus olha. Se Ele diz que isso é o principal, é isso que Ele olha quando Ele quer ver santidade em você. Ele olha para o seu coração e vê se ele está empedrado em determinadas áreas, na forma que trata as pessoas, na forma que trata certas questões, ou vê um coração terno, ou vê um coração manso, ou vê um coração paciente com os erros dos outros. Como é que é o seu coração diante de Deus? Em termos de amor. É um coração empedrado? É um coração duro? É um coração difícil? Ou como Deus diz em relação ao povo de Israel, povo de dura cerviz, um povo de cabeça dura, de coração duro, pessoa difícil de seguir o amor. Ou o seu coração ele se abre, ele quer ser mais paciente, quer ser mais bondoso, ele é fácil em querer fazer o bem para as pessoas, em elogiar, em dar presente, em fazer tanta coisa boa. Querida, a gente tem tanto poder em fazer o bem para as pessoas, e a gente se esquiva. Tem aquele verso que diz: não hesiteis em fazer o bem a quem de direito, estando em tuas mãos o poder de fazê-lo. Não hesite, é isso que a Bíblia diz, não hesite, não pense duas vezes, antes de fazer o bem, a quem de direito, ou seja, uma pessoa que realmente vai fazer bem, ela receber aquilo. Estando em tuas mãos o poder de fazê-lo. Faça o bem sempre. Apostar no amor, às vezes a pessoa acha que é uma proposta arriscada. Nesse mundo onde todo mundo trata todo mundo mal, onde todo mundo ignora todo mundo, onde todo mundo só pensa em si mesmo, onde todo mundo está pisando em todo mundo, está passando por cima de todo mundo. Se eu viver nessa história de amor, eu vou... É isso mesmo, porque o Evangelho chama a ser uma contracorrente, algo diferente de todo mundo. E se você pensa em uma proposta que será que vale a pena, será que eu não vou sofrer demais? Bom, eu prefiro chorar as dores do amor do que não chorar a secura da insensibilidade. E mais, a gente precisa saber, queridos, que tudo que existe proveio do ser que é amor. Tudo que existe veio do amor. Tudo que existe está sendo sustentado e continua existindo por causa do amor. E tudo que existe irá para o amor eterno de Deus. O universo é regido pelo império do amor. O universo é regido pelo império do amor. Toda pessoa vai ter que se dobrar a isso ou vai perder a vida eterna.
Então, eu vou seguir aquele que disse que é amor, que pediu para nos amarmos. Essa é a fé que Deus nos conclama. Decida amar. Ouse amar, mesmo que o universo inteiro abandone isso. Mesmo que o universo inteiro diga não, não vá por aí. Tem alguém que é maior que o universo que disse para nós: ousem amar. Essa é a fé a qual o Evangelho nos conclama, queridos. Não é para ter um jatinho particular, nem uma Ferrari. É para você crer tanto, tanto, tanto no que Jesus disse. Eu sou o amor. E é isso que eu quero que vocês vivam. Que vocês se amem. E você ter fé para crer nisso. Fé para crer naquilo que Ele pediu para nós crermos. Que é que a gente se ame. E Deus disse: o mundo e as suas concupiscências, os seus deleites, os seus prazeres, tudo que o mundo valoriza, o mundo e as suas concupiscências passam. Mas o que faz a vontade do Senhor, Ele já disse qual é a vontade dele, esse permanece para sempre. Então, eu prefiro ficar com o Evangelho, mesmo se formos derrotados, formos pisados e as pessoas ignorarem. Mas eu vou seguir aquele que realmente disse, aquele que domina o universo, que diz que é isso que Ele quer de nós. Eu creio, queridos, no poder do amor. Para o meu casamento, para os meus filhos, para a minha vida. Para a minha alma, para o meu espírito. Eu sei que só vou ter vida se eu viver isso. Porque se Deus é amor e Deus é vida, a gente só vai ter vida quanto mais a gente se desprende das nossas preocupações e passe a cuidar do outro. Essa é a regra de ouro. Faça ao teu próximo o que você gostaria que fizessem por você. A gente precisa se libertar dessa prisão de vivermos centrados em nós mesmos e irmos olhar para o outro. É isso que Jesus sempre fez. Ele estava o tempo todo amando, e até na cruz, a preocupação dele era com os outros. Ele olhou para Maria, sofrendo horrores, e olhou: Maria, este é o teu filho, apontando para João, porque Maria ia ficar sem o filho primogênito dela. Ele fala: Maria, olha, agora João vai cuidar de você. E João, agora Maria vai ser tua mãe. Ele olhando para os soldados romanos, olhando para os discípulos que o abandonaram, olhando para a ignorância das pessoas, dizendo: crucificam. O que ele diz é: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então Jesus amava o tempo todo. E o Evangelho diz que Ele decidiu nos amar e nos amou até o fim. Mesmo morrendo da forma que Ele morreu. Então, queridos, é isso o caminho que Ele aponta para nós. Eu enfatizo isso, queridos, que esse é o Evangelho. É isso que Jesus disse que é o principal. Isso foi perguntado a Ele, e Ele disse que é isso que Ele queria. Então, outras práticas você precisa sempre encarar como coisas que não são tão importantes quanto. Esse é o principal, como Jesus disse. Então, qual que é o plano de Deus para a tua vida? Qual é a vontade de Deus para a sua vida? Ele falou que Ele mais quer que a gente viva. Porque se nós nos amarmos, queridos, a nossa vida vai ser bem melhor. Nossas amizades vão ser melhor. Nosso trabalho vai ser um lugar mais pacífico. Nosso casamento, os nossos filhos, tudo vai estar num ambiente saudável. Vamos orar, Senhor, queridos? Senhor Jesus, esse é o teu objetivo para conosco. Como o Senhor disse, o Senhor quer um coração de carne. O Senhor quer amolecer-nos para aquilo que é bom. Nos ajuda, Senhor, nos transforma para vivermos cada vez mais aquilo que importa. Não são os rituais que têm efeito algum, mas a fé que atua pelo amor. Ajuda-nos, Senhor, a atuar cada vez mais, a não ficarmos apenas falando que amamos Jesus, amamos Jesus, amamos Jesus, porque o Senhor disse: se você me ama, então apacenta as minhas ovelhas. Nos ajuda, Senhor, a cuidar de cada um, a cuidar dos fracos, a cuidar daqueles que estão precisando de ajuda, e que cada um olhe em nós um lugar seguro, alguém com quem pode abrir o coração, porque será protegido, será amado, será cuidado. E que o nosso coração seja cada vez mais parecido com o teu, Senhor. O Senhor sabe o coração de cada um aqui. O quanto às vezes a gente
passa por cima dos outros para fazermos as nossas vontades. Que isso seja transformado, que a gente pratique o principal, que o amor do Senhor nos constranja, que o amor que Cristo teve por nós na cruz nos constranja a fazer o bem a cada um. Senhor, transforma o nosso coração. Sei pelo Evangelho que esse é o teu objetivo principal. Então vai mudando o nosso ser, nos leva a conhecer cada vez mais quem o Senhor é, quão amoroso o Senhor é, para que a gente possa te imitar nisso que o Senhor deixou de exemplo para com todos. Nos ajuda, Senhor, a sermos bons, fazermos o bem, a sermos luz do mundo, sal da terra, voltados para o outro. Porque o Senhor disse que é melhor dar do que receber. Quantas pessoas vêm receber, Senhor? Quantas pessoas vêm à igreja para receber, cada vez mais centrados em si mesmos, quando o Senhor nos chamou para dar, se doar, fazer o bem. Porque assim, essa é a lógica do Evangelho. É se dando, é se voltando para o outro que nós vamos receber. É dando, melhor dar do que receber. Que a gente tenha fé para crer justamente nisso, Senhor. Que é uma fé que poucos têm. A fé que todo mundo tem é fé para receber. Mas não dá essa fé, Senhor, para dar. Porque aí sim a gente vai desfrutar das promessas do Evangelho. Porque dar é melhor do que receber. Te pedimos em nome de Jesus. Amém.